Romanos, capítulo 1, verso 1 até o versículo 7. Irmãos, irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Romanos 1, de 1 até o verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho, ele traz um peso, e um peso muito grande, não só pelo significado em si do Evangelho, mas também pela importância que o Evangelho ele tem em relação às nossas vidas. Vou repetir, o Evangelho ele traz em si um peso grande, não só pelo seu significado, mas também pela importância que o Evangelho tem em relação a cada um de nós. Como todos nós sabemos, a palavra Evangelho, literalmente falando, significa as boas novas. E quando nós a aplicamos à pessoa de Jesus Cristo, nós estamos dizendo que são as boas novas que em Cristo nós desfrutamos de salvação. Veja que significado belo, veja que significado interessante. O Evangelho, ele consiste nas boas novas de que em Cristo nós temos salvação. E aí, quando a gente pensa na importância do Evangelho, a gente percebe que, de fato, isso é uma realidade. Por quê? Porque na medida em que nós cremos pela graça de Deus, na medida em que nós abraçamos essas boas novas de que em Cristo nós temos salvação, a gente passa a experimentar, a gente passa a vivenciar essa bendita realidade em nossas vidas, a salvação das nossas almas, proporcionando-nos a comunhão com o Senhor, proporcionando-nos a sua alegria, a sua satisfação, a certeza que nós temos de vida eterna na presença do nosso Deus. Então, tudo isso envolve a questão do Evangelho. Tudo isso envolve a questão do Evangelho de Jesus Cristo. Daí a nossa afirmativa inicial. O Evangelho ele traz um peso muito grande, não só por causa do seu significado, mas também por causa da importância que o Evangelho ele tem para nós, sobretudo para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, o que é que nós observamos? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? De maneira bem sintetizada, de maneira bem resumida, a gente observa, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo ele expressando a sua estima e a sua segurança quanto ao Evangelho. Paulo, ele estimava o Evangelho, Paulo, ele se sentia seguro por causa do Evangelho. Conforme nós observamos, ele está introduzindo, vamos assim dizer, a sua carta aos cristãos da igreja de Roma. E logo no início, logo nessa parte inicial, logo nesse momento introdutório, o que é que Paulo faz? Ele deixa muito patente, ele deixa muito claro que a base do seu chamado para ser apóstolo, a base para o seu chamado para ser um servo do Senhor, repousa neste Evangelho. No Evangelho de Cristo, no Evangelho do nosso Salvador.
olha só o que ele fala logo no versículo 1. Veja como ele coloca a base do seu chamado para ser apóstolo, a base do seu chamado para ser um servo de Deus no Evangelho. Essas boas novas que em Cristo nós temos salvação. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, e ele complementa, chamado para ser apóstolo, veja, separado para o Evangelho de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso não é algo de só menos. Então, Paulo ele mostra que ele foi chamado para o Evangelho. Ele foi chamado para propagar, para ensinar, para proclamar essas boas novas. Que boas novas? Que em Cristo nós temos salvação. E esse Evangelho não é pouca coisa, porque, conforme nós observamos um pouco mais adiante, lá no versículo 16, esse Evangelho de Cristo, esse Evangelho que anuncia Cristo como meio através do qual Deus nos proporciona a salvação, no versículo 6, Paulo ele diz que esse Evangelho ele é poderoso. Olha só o que ele fala no versículo 16, olha só o que ele fala no versículo 16, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, e porque ele não se envergonhava do Evangelho, ele dá a razão, ele dá o motivo, ele explica, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja o peso, veja o significado, veja a importância, veja a estima, veja a segurança que Paulo tinha em relação ao Evangelho. O Evangelho que revela Jesus Cristo, o Evangelho que revela a pessoa do nosso Salvador, aquele que veio entre nós, aquele que nasceu entre nós, para quê? Para poder cumprir o plano de redenção, para poder cumprir o propósito salvífico do Senhor em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o Evangelho ele é tão poderoso. Ele revela a Jesus Cristo. Ele revela o Verbo de Deus que se encarnou, o Verbo de Deus que esteve entre nós, o Verbo de Deus que foi manifestado para que, através disso, nós pudéssemos não só conhecer a Deus, mas nós também pudéssemos ter acesso à comunhão com o Senhor. É por isso que o nascimento de Jesus ele é tão importante. É por isso que o nascimento de Jesus é um ponto central, não só na história humana, mas também na história da salvação. Porque com o nascimento de Cristo, a gente vê Deus ele entrando no tempo. Com o nascimento de Jesus Cristo, a gente vê o Verbo de Deus se encarnando, entrando na história humana, entrando na história da salvação das nossas vidas, para que hoje, eu, você, todos nós, pudéssemos desfrutar dessa salvação. Por isso, repito, Paulo tinha essa estima, por isso, repito, Paulo tinha essa segurança e por isso ele cria que esse Evangelho que revela esse Cristo havia chamado a ele, a Paulo, para ser servo e para ser apóstolo do Senhor. Então, nessa manhã de hoje, eu queria que nós trabalhássemos, alguns pontos relacionados a esse nascimento de Jesus Cristo, que é o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade. É dentro dessa perspectiva que a gente deve enxergar o nascimento do Salvador. É dentro dessa perspectiva que a gente deve enxergar o nascimento de Cristo. No nascimento de Cristo, nós temos a realização do maior dos milagres em toda a história da humanidade, suplantando até mesmo o milagre da criação, suplantando até mesmo o milagre da providência, através da qual Deus sustenta todas as coisas. Aí você pode perguntar, mas o nascimento de Cristo representa tudo isso? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs, porque no nascimento de Jesus Cristo, conforme nós falamos agora há pouco, a gente observa Deus se tornando carne, a gente observa Deus ele habitando entre nós, o infinito vindo para o finito, o santo existindo com os pecadores ou convivendo com os pecadores, o próprio Deus no nosso meio. Então, nessa manhã de hoje, eu queria que nós trabalhássemos esse item. Na verdade, não só hoje, mas também no próximo domingo. Eu queria que nós víssemos que o nascimento de Jesus, ele representa o maior milagre de todos os tempos. Por quê? Ele vem
Porque Deus se encarna, porque Deus ele toma a forma humana para que assim ele pudesse propiciar a nossa salvação. É um milagre, porque em uma só pessoa você observa a natureza divina, em uma só pessoa você observa a natureza humana, sem mistura, muito pelo contrário, mas elas se unindo para que assim o plano da salvação pudesse ser real em nossas vidas. Isso é que é milagre. Numa só pessoa se unir a natureza divina, numa só pessoa se unir a natureza humana, com as suas características, com as suas propriedades, sem mistura, sem confusão, para conosco estar aqui e para cumprir o plano salvador de Deus. E aí fica a pergunta: esse é ou não é o maior milagre da história humana? Com toda certeza. Deus existindo em carne, Deus estando entre nós, encarnando, vivenciando a natureza humana, para que assim o plano de Deus pudesse ser consumado em relação às nossas vidas. Então, o que é que a gente vai fazer, meus irmãos? O que é que a gente vai fazer, minhas irmãs, hoje e no próximo domingo? Eu queria que nós considerássemos essas duas características ou essas duas naturezas na pessoa do nosso Salvador. Considerarmos que ele é Deus, a sua divindade, considerarmos que ele é homem, a sua humanidade, e depois vermos por que isso se tornou necessário para que assim o plano de salvador de Deus se tornasse real em nossas vidas. Então, basicamente, o roteiro do nosso estudo, ele vai versar sobre esses 3 pontos. A gente vai trabalhar hoje, primeiramente, a divindade de Jesus. Domingo, a gente vai trabalhar a sua humanidade. E depois a gente vai ver por que foi necessário Deus se encarnar. Por que houve essa necessidade do Verbo se fazer carne. Por que Cristo ele nasceu e nasceu entre nós. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar o primeiro ponto, o primeiro aspecto, a divindade de Jesus. Vamos ver quais são as implicações dessa divindade para as nossas vidas, para que a gente ande a primeira metade da nossa aula e a gente possa complementá-la na semana que vem. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a divindade de Jesus. Olhem aí, meus irmãos, olhem aí, minhas irmãs, o versículo 4 desse texto que nós acabamos de ler. Romanos capítulo 1, versículo 4. Observemos aqui o que Paulo fala. E aqui a gente vai ver que ele vai falar acerca da divindade do nosso Salvador. Romanos capítulo 1, versículo 4. Olha só o que Paulo ele fala de Jesus. Ele diz o seguinte, em relação a Jesus: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ele está aqui descrevendo o que é o Evangelho. E nessa descrição que ele faz acerca do Evangelho, ele menciona a natureza divina de Jesus Cristo. Cristo, ele tinha uma essência divina. Quando a gente fala natureza, a gente está falando justamente isso, aquilo que nós somos em nosso ser, aquilo que nós somos essencialmente. E quando nós olhamos para Jesus e nós consideramos a sua pessoa, a conclusão a que nós chegamos é que ele possui assim a natureza divina. Tanto é que Paulo ele diz aqui que ele é o Filho de Deus. Tanto é que Paulo diz que ele ressuscitou da morte. Tanto é que Paulo diz que ele é Senhor e Senhor sobre todos. Então, quando a gente pensa no nascimento de Jesus Cristo, a gente deve fazer pelo menos essa primeira consideração. Que consideração? Cristo, ele é o próprio Deus. Cristo, ele é o próprio Senhor, que viveu como homem entre nós. E por isso nós dizemos que, de fato, o nascimento de Jesus é um milagre. Porque você já parou, meu irmão, você já parou, minha irmã, para considerar que há 2000 anos, entre aqueles que viviam ali na Palestina, o próprio Deus em carne estava com eles. O próprio Deus em carne estava com eles, andando junto às pessoas, pregando o Evangelho, realizando os seus milagres, servindo ao Senhor. Então não era um mero homem,
Não era um mero mestre. Infelizmente as pessoas, pelo menos algumas delas que convivem com Jesus, elas tiveram uma visão limitada de Jesus. Tanto é que muitos chamaram Jesus apenas como um rabi, como um mestre, e não viram que diante delas estava o próprio Deus, aquele que existia desde toda a eternidade, aquele através de quem todas as coisas elas foram feitas, aquele que sustenta todas as coisas através da palavra e palavra do seu poder. Isso é uma coisa fantástica, meus irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente não tem essa percepção quando a gente considera o nascimento de Jesus Cristo. Contudo, é essa visão que eu, você, todos nós devemos ter, que há 2000 anos o próprio Deus, ele esteve entre nós. O próprio Deus, ele esteve aqui neste mundo. O próprio Deus, ele esteve aqui nessa terra, sendo reconhecido como uma figura humana. Cristo, ele é Deus. E a grande pergunta que surge, a grande indagação que se faz em relação às nossas vidas é: como é que eu posso comprovar que Jesus Cristo de fato é Deus? Como é que eu posso comprovar que quem se encarnou há 2000 anos e veio até nós é o próprio Deus, é o próprio Senhor? Será que há subsídios? Será que há razões? Será que há explicações bíblicas que confirmem esse fato? A resposta é sim, sim, sim. E eu separei pelo menos 4 razões, pelo menos 4 confirmações que de fato testificam, tiram toda e qualquer dúvida que quem esteve entre nós aqui há 2000 anos foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor. Quais são essas razões? Quais são esses motivos? O primeiro deles, por causa do conceito do Messias. O primeiro deles, por causa do conceito do Messias. A palavra Messias, irmãos e irmãs, literalmente falando, ela significa o ungido. Literalmente falando, significa o separado do Senhor. Era a designação que existia em relação ao libertador, que foi prometido por Deus ao povo judeu, e por não dizer, foi prometido por Deus a todos nós, desde a primeira promessa, que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando houve a queda do homem. Então, a partir dali, havia essa esperança. A partir dali havia essa perspectiva. A partir dali as pessoas aguardavam que o Messias, o libertador, viria. Aquele que seria sacerdote, aquele que seria profeta, aquele que seria rei. E que esse Messias não seria qualquer um, mas esse Messias seria o próprio Deus, o próprio Senhor. Então, na concepção judaica, na concepção dos judeus, de acordo com aquilo que a gente tem na revelação do Antigo Testamento, aquele que viria, o ungido, o libertador, o Messias, não seria qualquer pessoa, mas seria uma pessoa que possuiria também a natureza de Deus, a natureza divina. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em um dos textos que confirma esse fato. Abram aí, por favor. Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45. A gente vai ler só 2 versos desse texto. Salmo 45, versículos 6 e 7. Esse Salmo 45 é um daqueles que nós intitulamos como Salmos Messiânicos. Por quê? Porque ele faz promessas acerca do Messias. Inclusive, se você olhar, a depender da versão da sua Bíblia, existe um subtítulo para esse salmo que diz o seguinte: o ungido de Deus e a sua noiva. É claro que esse subtítulo aqui, esse título aqui, melhor dizendo, ele não é inspirado. O que é inspirado é o de baixo: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, canto de amor. Mas ele já resume o que o salmo ele vai tratar. E entre os versículos 6 e 7, a gente vai ver o salmista falando justamente acerca disso, que o Messias não seria qualquer pessoa, mas que o Messias seria o próprio Deus. Olha só, Salmo 45, versículos 6 e 7. Olha só
o que os filhos de Corá nos falam aqui nesse texto. Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, é para todo o sempre. Cetro de equidade e cetro de equidade é o cetro. Deixa eu repetir o versículo 6, agora eu fiquei atrapalhado. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É interessante aqui que ele está falando para o Messias. Ele se dirige a esse Messias como Deus. Ele refere-se ao Deus do Deus desse Messias. Olha só que coisa interessante. No versículo 7 ele fala: por isso Deus, para o Messias, o teu Deus, aqui é o Senhor, te ungiu com óleo de alegria. Então você vai ver aqui que ele faz menção do Messias, Deus, e do Deus do Messias, que é o Senhor. Então aqui é um salmo messiânico. Ele mostra que o Messias seria Deus, que esse Messias seria ungido por Deus, separado por Deus, para poder cumprir o propósito de Deus em relação à sua vida. Então, esse jogo de palavras que a gente vê aqui no salmista aponta justamente isso, ou aponta justamente para isso. Deus, o teu Deus, ele se refere a duas pessoas diferentes. O Messias que seria Deus e o Deus do Messias que seria Senhor, que ungiria, que separaria esse Messias para a sua vinda e para a realização da obra e do trabalho do Senhor aqui nesta terra. Olha só como esse salmo ele encontra cumprimento na pessoa de Jesus. Olha só, abram aí por favor, Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. O capítulo 1 de Hebreus, ele trata da superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos, e ele mostra, e ele faz citação desse texto. Ele faz citação desse texto. No versículo 7 até o versículo 9. Sobretudo o versículo 8 e o versículo 9. Mas só do 7 aqui para a gente poder ver que ele faz um contraste com os anjos. Desde o versículo 1, ele está falando de Jesus Cristo, a revelação de Deus, através de quem todas as coisas foram feitas, e aqui ele vai mostrar a superioridade desse Jesus Cristo em relação aos anjos, e vai fazer a citação aqui do Salmo 45. Olha só, versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Versículo 8. Mas acerca do Filho, que é esse Filho, Jesus Cristo, ele fala, aí vai citar o Salmo 45, o texto que a gente acabou de ler. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o que é que isso mostra? O que é que isso comprova? O Messias não era qualquer pessoa. O Messias era Deus. E quem é esse Messias? Cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, que é superior a todos os anjos. Então, aqui você encontra, vamos assim dizer, a primeira razão. Aqui você encontra, vamos assim dizer, a primeira comprovação da natureza divina de Jesus. Por quê? Por causa do conceito do Messias, do ungido do Senhor. Contudo, você vai adiante e você percebe uma segunda razão, um segundo motivo, uma segunda comprovação que testifica que Jesus Cristo era Deus. E qual é? Esse segundo motivo é a segunda razão. Por causa das prerrogativas divinas que Jesus Cristo, ele possuía. Por causa das prerrogativas divinas que Jesus Cristo, ele possuía. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente pensa sobre a pessoa de Deus,
a gente percebe que existem algumas coisas que são exclusivas de Deus, algumas prerrogativas, algumas coisas que só Deus possui, só Deus é e só Deus faz. Dentre uma lista infinita dessas coisas, há duas em especial. Quais são? Somente Deus, ele pode ser adorado, e somente Deus, ele pode perdoar e perdoar pecados. Então, o que faz de Deus ser Deus, dentre várias coisas, pelo menos essas duas: só ele pode receber adoração, só ele pode conceder perdão. Vamos olhar bem rapidinho, essas duas prerrogativas que Deus ele possui. Abram aí, por favor, Êxodo 20, versículo 3. Somente Deus pode ser adorado. Somente Deus pode ser adorado. Êxodo 20, versículo 3. É por isso que quando você adora qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus, você está cometendo idolatria, infidelidade espiritual. Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. É o segundo mandamento. O primeiro mandamento, no caso, desculpa. O primeiro mandamento. Então, o que diz o primeiro mandamento? Versículo 3, a palavra de Deus nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Somente Deus pode ser adorado. É a primeira prerrogativa de Deus. Ele tem exclusividade na adoração. A segunda prerrogativa de Deus: ele tem exclusividade no perdão. Somente ele pode perdoar no sentido absoluto da palavra. Abram, por favor, aí. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 25. Olha só o que Deus diz acerca dele. Capacidade que ele tem, prerrogativa que ele tem. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Ele diz o seguinte: Deus, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Somente Deus pode perdoar. No sentido absoluto. A gente perdoa uns aos outros, sim, no sentido derivado, como consequência. Mas no sentido absoluto, somente Deus tem o perdão. Então veja, somente Deus pode ser adorado. Veja, somente Deus pode perdoar pecados. E aí quando você vai para a vida de Jesus, quando você considera o seu ministério, você percebe que essas duas coisas aconteceram com ele. Ele recebeu a adoração e não rejeitou. Ele perdoou pecados, porque podia fazer isso. Então, o que é que isso comprova? Que ele é Deus, por conclusão. Olha só, a questão da adoração, Mateus 14. Eu tenho outros textos aqui que comprovam isso, mas eu não vou lê-los por causa do tempo. Se alguém quiser depois o material, eu posso lhe conceder. Aqui é quando Cristo ele anda sobre o mar. Aqui, na verdade, é uma comprovação da sua divindade, né? A autoridade que ele tem sobre a natureza. E depois que ele anda sobre o mar, que ele faz com que Pedro andasse sobre as águas, que ele resgata Pedro, e ele sobe no barco, a tempestade cessa. Diante de todo aquele quadro, olha só o que aconteceu da parte dos discípulos em relação a Jesus Cristo. Versículo 33. E os que estavam no barco fizeram o que com Jesus Cristo? O adoraram dizendo: o quê? Verdadeiramente és filho de Deus. Filho aqui da mesma natureza. Filho aqui da mesma essência. Em outras palavras, tu és verdadeiramente Deus. E Cristo ele não rejeitou. Cristo ele não corrigiu essa postura dos discípulos. Ele aceitou a adoração. É diferente de João, quando ele tem a visão do Apocalipse e ele vai se prostrar perante o anjo. O anjo chega e diz: se levanta, porque tu deve adorar somente a Deus. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. O anjo não quer adoração para si. É diferente de Paulo, quando também faz uns milagres, as pessoas vão se prostrar perante ele, ele diz: não, somente Deus pode ser adorado. Aqui, Cristo ele não rejeita a adoração.
E lá em Êxodo 23, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, se Cristo aceita a adoração, e se somente Deus pode ser adorado, qual a conclusão lógica a que nós chegamos? Ele era Deus e consciente desse fato. Então, a questão da adoração. E na concessão do perdão? Vamos lá. Marcos capítulo 2, para ficar mais perto de nós aí, para a gente poder pegar com mais facilidade. Marcos capítulo 2, versículo 5. Quando ele cura os paralíticos, quando ele cura o paralítico, ele é recriminado porque as pessoas não queriam, no caso, os líderes religiosos não queriam que fizesse isso, mas ele mostra porque é que ele é filho de Deus, porque ele perdoa pecados. Na verdade, a reação vem depois, né? No início é que ele faz essa declaração. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, no caso das pessoas, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele perdoou pecados, o que ninguém pode fazer senão Deus. Se ele o fez, é porque ele é Deus. Então, mais outra confirmação da divindade de Jesus. As prerrogativas divinas que ele possuía. Ele recebia adoração e não se constrangia com isso. Ele perdoava pecados. E somente Deus pode perdoar pecados e somente Deus pode ser adorado. Então veja, versículo 10, diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele fez tudo, perdoou pecados e fez andar o paralítico. Então, é como ele diz aqui no versículo 10, né? Mostrando que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, ele perdoou, porque ele é Deus. Muito bem, João, muito obrigado. Muito obrigado. Então veja, duas razões pelo menos, dois motivos pelo menos, pelos quais Cristo ele é Deus. Por causa do conceito de Messias, por quê? Porque ele tinha prerrogativas que somente Deus pode ter: perdoar pecados e ser adorado. Em terceiro lugar, Cristo é Deus porque ele foi chamado como tal. Cristo é Deus porque ele foi chamado como tal. E dentre várias coisas e vários exemplos que a gente pode observar esse fato, eu queria chamar a atenção pelo menos de dois deles. De duas pessoas que conviveram com Jesus Cristo, uma mais próxima, porque esteve com ele ao longo dos 3 anos do ministério, outra que foi chamada por ele como que fora de tempo, mas ambas tiveram a mesma compreensão em relação a quem era Jesus para elas. Ou seja, Jesus era Deus. A primeira pessoa, Tomé. Abra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Aqui é o domingo da ressurreição. Na verdade, uma semana após o domingo da ressurreição. Cristo tinha ressurreto no domingo anterior, o ressuscitado. Capítulo 20, Jonas. João capítulo 20. Cristo tinha ressuscitado no domingo anterior. Tomé não estava na companhia dos demais discípulos. Isso é o que é que dá quando você no dia do Senhor não está na sua casa, você perde as suas bênçãos. E aí ele passou batido. E não só passou batido, ele também ficou reclamando, dizendo que isso era impossível, Cristo ter ressuscitado entre os mortos. Então, Cristo vai e aparece de maneira específica para ele e também para os demais discípulos. E olha a conclusão a que ele chega, no caso, Tomé. Versículo 27, versículo 28, versículo 29. E logo disse a Tomé, no caso Jesus: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aqui, Tomé, sou eu mesmo. Minhas mãos aqui com o sinal dos cravos. Meu lado aqui que foi cortado, sou eu mesmo. Meu corpo é esse. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então ele chegou à conclusão, um domingo após a ressurreição, que Deus era Deus, que Jesus Cristo era Deus. E Paulo também vai falar isso, lá em Tito, capítulo 2, versículo 12 e também versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 12 e também o versículo 13. Olha só a conclusão de Paulo em relação a quem era Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Diz o seguinte:
Tito 2, 12 e 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele é Deus. É por isso que aqueles grupos ditos cristãos que não reconhecem a divindade de Jesus Cristo, eles devem ser tidos por nós como heresia. E aí vai Testemunho de Jeová, e aí vai Adventista, porque no centro dos conceitos deles, eles não veem Jesus Cristo como Deus. Aqui eu sou logo direto para ficar muito claro, entendeu? Então eles negam a divindade de Jesus. Por isso, devem ser tidos por nós como heréticos, adventistas e testemunhas de Jeová. E também outros que não creem na divindade de Jesus. Então, Cristo é Deus por causa do conceito do Messias, Cristo é Deus por causa das prerrogativas divinas, Cristo é Deus porque Ele é chamado de Deus, Cristo é Deus porque Ele se autodenominou Senhor. Cristo é Deus porque Ele se autodenominou Senhor. É interessante porque Deus, Ele se revelou de várias formas lá no Antigo Testamento. Contudo, houve uma forma toda especial com a qual Cristo ele se revelou. Melhor dizendo, Deus ele se revelou. Inclusive é um dos seus nomes. É o nome Iavé no hebraico. Senhor na nossa língua, com um diferencial. Senhor com todas as letras maiúsculas. Você vai ver isso. Muitas vezes Deus é descrito como Senhor com a primeira letra maiúscula, o S, e quando isso acontece, a palavra ali não é Iavé, a palavra ali é Deus no sentido de ser Deus governante. Mas quando a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, ela está se referindo a Deus como Deus Iavé. E o que é que significa essa palavra? Eu sou o que sou. Eu sou o autoexistente. Eu sou Deus. Ele fez isso quando se revelou ao seu povo lá no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? A primeira ocasião em que isso acontece? Abram aí, por favor. Êxodo 3, 14. Quando a palavra Senhor tem só a primeira letra, se refere a Deus como Deus Adonai, governante. Mas quando tem Senhor com todas as letras maiúsculas, Iavé, eu sou o que sou. Isso aí a gente vê com mais detalhe quando estuda um pouco mais sobre a pessoa de Deus, os nomes de Deus no Antigo Testamento. Mas não é o nosso objetivo. Êxodo 3,14. Ele está se revelando a Moisés, e olha só como ele se revela. E a partir daí vai ser uma constante, ele se autodenominar por essa expressão. Êxodo 3, versículo 14, diz o seguinte: disse Deus a Moisés, o quê? Eu sou o que sou, todas as letras maiúsculas, Iavé, o Deus de aliança, o Deus autoexistente, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Somente Ele pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. E eu vou mostrar que Jesus Cristo, Ele também se autodenominou como eu sou, porque Ele também é Deus. Isso enfureceu deveras os judeus no seu tempo. Abram aí, por favor. João 8,58. Veja que lá no Antigo Testamento, Deus se revela como eu sou. E aí você vai ver Cristo chegando dizendo, eu sou. Também sou Deus. Eu não sei como é que esses grupos, eles explicam esse texto. Fica difícil. Você tem que fazer um marabalismo teológico para poder explicar e não explica. Não tem coisa que você não consegue explicar. João 8,58. E aqui Cristo ele é enfático. Ele se coloca numa posição superior de Abraão. Aí os judeus foram à loucura, entendeu? Pelo menos alguns deles. Versículo 58. João 8,58. Olha só o que diz aqui, ó.
Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou o Iavé, lá do Antigo Testamento. O que eu acho interessante é a reação das pessoas depois, né? Versículo 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que eles fizeram isso? Era uma blasfêmia. Os judeus diziam: você não pode se auto-intitular Deus. Só existe um Deus, que é o Deus do Antigo Testamento. Você não pode fazer isso. Você é o filho de José. Você é o filho de Maria. Você é o carpinteiro da Galileia. Quem é você para dizer que eu sou? E aí, ele foi considerado como um herege. E, na verdade, condenado à morte. Só não morreu porque fugiu. Não era tempo ainda. Então, Jesus, ele se autodenominou Deus. Eu sou. Então, você vê aqui 4 razões, 4 motivos. Podia colocar o quinto, a autoridade que Jesus Cristo tinha sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual, expulsava demônios, andava sobre as águas, curava pessoas, ressuscitava pessoas. Ninguém faz isso senão Deus. Mais outra razão, mais outra comprovação, mas o tempo não dá para a gente aprofundar esse aspecto. Mas a grande questão que se levanta agora, para fechar a nossa aula, porque já tocou, é a seguinte: por que foi necessário que o nosso Salvador fosse Deus? Por que é necessário que o nosso Salvador seja Deus? Por que o Salvador, ele possui a natureza divina? E a gente vai ver lá na frente que ele também possui a natureza humana. E aqui você vai ver pelo menos 3 razões, 3 motivos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele é Deus para poder revelar a Deus. Jesus Cristo é a expressão perfeita e exata de Deus. Na medida em que ele esteve aqui entre nós e falou, era Deus falando. Na medida em que ele esteve aqui entre nós e agiu, era Deus agindo. Não foi sem razão que já no final do seu ministério, quando foi pedido para ele revelar o Pai, ele disse, no caso ele disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu estou aqui, Filipe, eu sou Deus, quem me vê, vê o próprio Pai. Então ele veio revelar o Pai. Em segundo lugar, ele é Deus para que ele pudesse se constituir num único caminho para Deus. Foi por isso que ele falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes a gente cita o texto errado, né? Ninguém vai, não, ninguém vem, porque é a mesma pessoa, ele e Deus. É o mesmo ser, melhor dizendo, pessoas diferentes, mas o mesmo ser. Então, Cristo, ele construiu o nosso caminho para Deus. Ele é o intermediário, porque ele possui a natureza divina e possui a natureza humana. Por isso que ele é o nosso intermediário entre Deus e os homens. Por isso ele é Deus. Em terceiro lugar, para que ele pudesse apresentar um sacrifício perfeito, como de fato ele apresentou, e a gente viu isso nos estudos anteriores, nos últimos domingos. Então, o fato de Cristo ter morrido na cruz deu uma importância, uma significância infinita. Tanto é que o fato dele ter se sacrificado na cruz, dada a sua vida, faz com que a sua morte ela se potencialize e salve eficazmente todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Um simples homem não poderia fazer isso. Então Cristo é Deus por essas 3 razões: para que ele pudesse revelar perfeitamente o Pai, para que ele pudesse se constituir num único caminho para Deus, para que ele pudesse apresentar um sacrifício perfeito e eficaz por causa dos nossos pecados. E fechando a nossa aula, o nascimento de Jesus, irmãos e irmãs, deve ter uma grande importância para nós. É por isso que, por ele, a gente observa esse grande milagre que Deus operou quando ele se fez homem, através de Jesus. Aquele que é infinito passou a habitar em uma dimensão limitada. Aquele que é todo-poderoso passou a experimentar as fraquezas cotidianas da nossa vida. Aquele que é 3 vezes santo passou a viver entre os pecadores. A mente humana não consegue entender isso. Eu não consigo entender. Como é que em uma só pessoa estavam unidas 2 naturezas, a humana e a divina, e ninguém vai explicar. Ninguém. Só quem pode explicar é Deus. E mesmo que ele explique, eu acho que a gente não consegue entender,
porque se nós entendêssemos, nós seríamos Deus também, e isso é impossível. Então, pensar na divindade de Jesus, que o Natal nos desperta para isso, nos faz, meus irmãos, que a gente se humilhe diante daquele que faz coisas impossíveis. E para mim é impossível juntar numa só pessoa Deus e homem. Deus conseguiu. Significa dizer que ele faz coisas impossíveis. O que eu não faço, o que você não faz, juntando todo esforço de todas as pessoas que existiram, que existem, que existirão, Deus faz isso num piscar de olhos. Ele pode todas as coisas. E é por isso que a gente se humilha. Natal é período de nós fazermos isso. Nos humilharmos diante daquele que faz coisas que são impossíveis para nós, para mostrar que Ele é Deus e nós somos apenas servos, só servos e nada mais. Mas não só isso. Natal é um período em que a gente deve acentuar ainda mais o nosso espírito de adoração, porque aquele que nós celebramos é o próprio Deus encarnado. Ele não é um grande homem que viveu na Palestina, ele não é apenas um grande mestre, ele é o próprio Deus que esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Deus deve ser adorado. Cristo, ele veio e ele é Deus, por isso também ele deve ser adorado. E ao nos lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo, celebrarmos o seu Natal, esse espírito de adoração deve ser uma constante e intensa na nossa vida. Nos alegrarmos com esses belos cânticos que a gente entoa, mostrando justamente isso. Deus se fez carne. Então, Natal é um período de adoração, de verdadeira adoração. Adoração àquele que se tornou carne, veio à terra, proporcionar comunhão conosco, garantir sua presença entre nós, não só neste mundo, mas sobretudo na eternidade. Por isso que é tão importante nós nos lembrarmos e celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. Aqui a gente não pode fazer, como infelizmente algumas pessoas fazem, diferenciação em relação às etapas, aos estágios do Salvador. A gente tem uma tendência muito grande de valorizar a morte de Jesus. E a gente tem que valorizar. Foi lá que ele se sacrificou. Foi lá que ele foi o nosso sumo sacerdote também. Foi lá que ele foi a oferta pelos nossos pecados. Agora, como dizia Dr. Martyn Lloyd-Jones, sem nascimento não existiria morte. Sem morte não existiria ressurreição. Sem ressurreição não existiria ascensão. Sem ascensão não existiria entronização. Sem entronização não existiria o retorno glorioso. Então tudo começa no nascimento. No nascimento. Então, a ignorância. Quando alguns crentes, pelo fato de dizer que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, não deve celebrar o Natal. Ignorância. Todo respeito. Ignorância. É claro, ele não nasceu no dia 25. Muito provavelmente, se ele tiver nascido, vai ser no mês de agosto, vai ser no mês de setembro, no mais tardar em outubro. No mais tardar em outubro. São os meses mais exatos que a gente pode cravar a data do nascimento de Jesus Cristo. Mas já que se convencionou essa data, o que é que a gente faz? A gente aproveita, não só para celebrar essa data, mas celebrar o nascimento de Jesus Cristo em todos os dias do ano. Que às vezes também é um outro erro, né? A gente focaliza somente nesse período. O nascimento de Jesus Cristo é uma lembrança, é um momento especial para nós e que deve ser registrado, que deve ser aproveitado todos os dias do ano, mas principalmente nesse período. Principalmente nesse período. Por quê? Foi o Deus que se encarnou e veio até nós. Ok, meus irmãos? Então hoje era isso que nós tínhamos para dar. Mostrar o grande poder do Evangelho, que traz como conteúdo a pessoa de Jesus Cristo, aquele que é Deus, aquele que é homem, mostrar razões pelas quais Cristo ele é divino e a razão pela qual ele teve que ser divino. Semana que vem a gente vai entrar um pouco na humanidade. E aqui dá um nó na nossa cabeça. Porque aquele que era divino veio até nós como um bebê que teve que ser cuidado, que teve que ser alimentado, que teve que ser protegido, que ao longo da sua vida experimentou limitações humanas, sem deixar de ser Deus.
Coisa maravilhosa. Somente Deus pode fazer isso. É o grande mistério da encarnação. Ok? Então que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações e cada vez mais nos faça crer que aquele que veio, pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ressuscitou no domingo, foi o próprio Deus. Por isso, nós temos certeza da nossa salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nós e que nós possamos dar um sentido verdadeiro a esse período que nós estamos vivenciando, centralizando de fato, não em presentes, não em confraternizações, não no Papai Noel, mas sim na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.